E a gente começa falando sobre dinheiro, saúde financeira. Aquela dívida que você está arrastando, aquela lista dos famosos gastos de início do ano, como IPVA, IPTU, matrícula, material, uniforme, contas fixas, contas extras do cartão de crédito, você que gastou bastante com as férias, com as comemorações de Natal e Ano Novo. Vamos ver como é que a gente vai dar conta disso tudo, né? As palavras de ordem para quem quer sair do sufoco no início de 2021 são planejamento, negociação e contenção de gastos. E para nos ajudar com esse assunto, eu converso com a advogada, mestre em processo civil, doutora Bruna Kussomoto. Doutora Bruna está aqui via Skype. Como vai? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Muito prazer estar aqui novamente. Para a gente é um prazer também e é uma grande oportunidade, Bruna, porque eu entendo que tem muita gente, infelizmente, endividada, né? A gente já veio de um final de 2020 de muitas dívidas por conta da pandemia, né? A coisa foi se arrastando e tem muita gente sofrendo muito dessas consequências e tem também esses gastos de final do ano. Aí é que a gente precisa entender o que fazer. A primeira palavra ali era negociação. A gente precisa aprender a negociar. É possível negociar? Bom, a primeira palavra o seu desejo é negociar, né? Mas a primeira palavra é planilhar. O que é isso? Eu preciso colocar numa planilha qual é o meu custo de vida, quanto eu ganho e quanto eu devo e para quem eu devo. Qual é o tipo de dívida que eu tenho? Por quê? Porque a partir dessa planilha eu consigo verificar qual é a primeira dívida que eu vou pagar, qual é a dívida qual tem maior juros, né? Ou qual eu posso segurar um pouco, que não vai me trazer o tamanho prejuízo. Então, a primeira palavra é planilhar. As pessoas precisam criar o hábito de colocar num papel qual é o custo e qual é o valor. Tem muita gente, Cláudia, que não sabe quanto deve. Que não tem nem noção. Fala, nem sabia que eu devia para essa loja. Aí quando vem uma cobrança, fala, é verdade, eu lembrei daquela dívida. Então, é por isso que é importante colocar no papel, para depois começar a renegociar. Porque a partir desse momento, eu consigo saber como eu vou pagar uma dívida. Porque quanto sobra do meu dinheiro, pagando o meu custo de vida, um custo essencial, e aí desse valor que sobrar, eu falo, agora eu vou negociar. E aí começa, qual é a primeira, todo mundo faz essa pergunta, qual é a primeira dívida que eu pago, doutora? Primeira dívida é a dívida que tem o maior juros, índice de juros, e geralmente é cartão de crédito, cheque especial, e aí vem aquele desespero, né, Cláudia, que todo mundo sabe por quê? Porque final de ano todo mundo quer dar um presentinho. E aí, ficou difícil esse ano, mas não custa nada, vou parcelar um pouquinho, e aí eu consigo, só que de pouquinho em pouquinho, quando vem a fatura em janeiro, chega um montão. E aí qual é o grande problema? Não consigo pagar e começa aquela bola de neve novamente da vida financeira. Por isso que é tão importante planilhar. E se você chegou, né, nesse ponto de não conseguir pagar o cartão, aí vem a palavra renegociar. Por quê, Cláudia? Os juros do cartão é extremamente alto. Chega a 300% ao ano. Então você imagina você pagar um juros ao qual é juros sobre juros. Então aí eu posso dar umas dicas para vocês se vocês estão nessa situação. Por quê? Se você não consegue pagar, você vai pagar o mínimo do cartão, não esqueça que em cima do que sobrou, vai incidir um juros de pelo menos aí de 15% a 20%. E se você renegociar essa dívida, por exemplo, e colocar mais juros, vai ficar algo impagável. Então, por que é importante você parar e conversar com o cartão de crédito? Fala, olha, eu preciso renegociar esse débito. E aí, quais são as dicas? Verificar não o valor dessa renegociação, porque muitos dos erros dos brasileiros, Cláudia, é achar que olhar só o valor da parcela e não olhar a taxa de juros aplicada, o custo efetivo daquele contrato que vai ser aplicado na sua dívida. E aí, você, por exemplo, você olha e fala, R$500, R$1.000, só que você está triplicando a sua dívida. Então, é importante olhar a taxa de juros, não só o valor, tá? E principalmente, se vocês não conseguirem pagar e nem renegociar, com a parcela da renegociação, vocês não forem impossível para vocês pagarem, não renegociem. Fique devendo, crie um fôlego,
Fala para o banco, fala, olha, eu quero pagar, mas agora eu não consigo, vocês podem esperar pelo menos 3 meses, pede carência. Gente, o não, todo mundo tem. O não é a única coisa que eu sei que eu tenho. Agora o sim, não custa tentar. Tem que ligar para o banco e tentar renegociar. Agora é legal você ter falado isso, tem que ligar para o banco e tentar renegociar, porque às vezes as pessoas ouvem e falam assim, então eu não vou pagar, a doutora Bruna disse que é para eu não pagar. Só que não pagar deixa a pessoa com o nome sujo, não é isso? Exatamente. Quando você não paga, você tem um risco, e é um risco que vai acontecer, porque isso é automático dentro do banco, tá? Você vai para a inclusão dos maus pagadores, ok? Isso gera inúmeros prejuízos para vocês. Só que é aquilo que eu volto a dizer, quando você liga para o banco e você pede uma carência, o banco pode fazer esse acordo com você, porque para o banco é interessante ele receber, não é interessante ele deixar você com o nome sujo e simplesmente tentar cobrar de você de todas as maneiras possíveis, por exemplo, chegar ao ponto de ir para uma esfera judicial. Não é interessante, é custoso para o banco e é muito demorado. Então, às vezes, vale muito mais a pena te dar uma carência de 2 ou 3 meses e aí fazer uma renegociação. Isso vale a pena. Então, mas o banco não é adivinha. O banco precisa que você ligue, porque a responsabilidade de pagar é sua, é do devedor. Então, liga para o banco e fala, olha, eu não recebi o 13º, por exemplo, tive meu contrato suspenso ano passado, então não consegui pagar todas as minhas contas essenciais, eu estou pagando isso primeiro, por exemplo, conta de luz, de água, que é essencial para eu sobreviver, e agora eu estou tentando reorganizar minhas dívidas. Liga para o banco e explica a sua situação, expõe as suas vulnerabilidades. O banco pode falar não ou sim, mas o não eu já tenho. Tenta. E pode te falar a verdade? A maior parte dos bancos estão renegociando. Mas eu vou dar uma outra dica. Não fique só no telefone. Eu sei que todo mundo fala, ai gente, distanciamento social, vamos tentar ficar em casa. Mas existem alguns assuntos que é necessário você conversar direto com o gerente, não só com a operadora, com aquela telemarketing, sabe? Tem alguns tipos de dívida, algumas situações que é bom você conversar com o seu gerente e expor, porque ele vai tentar lutar por você. Lógico, tem muito gerente, infelizmente, que ele só quer te vender. Consórcio, crédito, te dá limite, porque ele ganha como meta, né? Infelizmente. Mas existem outros gerentes que também vão querer lutar para tentar te renegociar, porque ele fica prejudicado se você fica inadimplente na carteira dele. Então, a gente tem que tentar utilizar também algumas metas que o próprio gerente tem que cumprir. E ele não quer ter uma carteira inadimplente. Então, liga para o gerente, conversa, fala, eu estou com um problemão, você pode me ajudar, preciso de uma carência de 3 meses, não me negativa, porque se você me negativar, eu não vou conseguir um trabalho, por exemplo, eu vou ter dificuldade. Então, eu preciso. Expõe a sua vulnerabilidade. E assim, gente, volto a dizer, uma dica que eu dou super importante. Se vocês forem parcelar a dívida do cartão de crédito, após os 30 dias que você não pagou a sua fatura, observe a taxa de juros. Mas verifique se existe outro tipo de empréstimo dentro do seu banco ou de outro banco com juros menor. Muitas vezes existe, por exemplo, o crédito consignado, o empréstimo consignado, ou algum empréstimo que você dá um carro em garantia. Por que eu estou falando isso? Porque os juros é muito menor. Quando o banco tem garantia de algo, os juros é menor, porque o risco dele perder dinheiro é menor. E aí, lógico, consequentemente, os juros vai cair. Então, é extremamente importante também verificar outras formas de pagamento, outras formas de empréstimo para pagar o cartão e o cheque especial. E por que eu falo especificamente desses? Porque são os que têm os juros maior, índice de juros maior, que realmente enforca todos os devedores e vira uma bola de neve e é desesperador. Perfeito. Então tem que fugir disso aí, hein, gente? Prestar bastante atenção. É uma tentação ter um cartão de crédito na mão, mas não esqueça, aquele limite não te pertence. Coloca isso na sua cabeça. Só gasta se você já sabe que vai ter esse dinheiro para pagar no mês que vem. E de preferência, tudo de uma vez. Não pode parcelar, porque senão vem juros também novamente. Eu tenho uma dúvida que alguns telespectadores já pediram para eu fazer. Existem serviços de cobrança, até mesmo de cartão de crédito. É mais interessante negociar com o serviço de cobrança ou nem atende serviço de cobrança e vai direto no banco? Não, gente, o negociar com quem liga, geralmente os bancos terceirizam a cobrança, tá? Dependendo da quantidade de dias, ele já até vendeu a sua dívida, por exemplo, para uma empresa de cobrança. E aí sim fica impossível de você ir no banco negociar. O que eu sempre sugiro? Converse também com a pessoa que está te cobrando. E fala, olha,
Você está me cobrando? Ok, quero pagar. Faz um acordo, tenta expor, eu consigo pagar R$1.000 por mês, mas se você me colocar um juro de 5%, eu não vou pagar, prefiro não pagar, entendeu? Porque eu tenho outras prioridades, para mim é absurdo, tem que verificar muito bem isso. Tente negociar, tanto com ele, e aí não deu certo com a cobrança, liga pro gerente. Entendeu? Não existe limite. Ligue para todo mundo. Se você tem alguma circunstância, pessoas que você pode procurar, procure. O não você já tem, parta desse princípio. Maravilha. Tá? Bom, eu vou te pedir 2 minutos, a gente já tem outras perguntas, outras situações e eu volto para toda a turma continuar entendendo como começar 2021 mais aliviado, sem dívidas, tá bom? 2 minutos e a gente está de volta. A doutora Bruna Kusomoto nos ajudando, nos orientando aqui a ter saúde financeira. Saúde financeira é importante. Vem cá, vamos de volta aqui com a doutora Bruna Kusomoto. Doutora, de volta aqui para a gente continuar a nossa conversa, né? A gente recebeu algumas perguntas. A gente já tem as perguntas na tela? Deixa eu ver com a produção. Não, eu tenho algumas perguntas já para te fazer, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela. A primeira é o seguinte: vale a pena cair naquela tentação de trocar de carro só para ter um dinheiro de volta, tal chamada troca com troco? Depende. Primeiro ponto, acho que eu tenho que pensar se vale a pena ter carro, se você está precisando de dinheiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque, querendo ou não, se você colocar na ponta do lápis, a manutenção, seguro e PVA, às vezes é mais fácil você pegar Uber, né? Mas existem pessoas que preferem, não, preciso de carro a qualquer custo, vou vender e pegar o mais barato. Vale a pena? Vale, desde que você verifique se realmente o carro está com manutenção em dia, se ele consome tanta gasolina quanto o outro, ou mais, ou menos. Por quê? Porque às vezes ganhar 10 mil num carro na troca vai te trazer mais prejuízo se ele for um carro mais antigo e sem nenhum tipo de manutenção ou conservação. Até mesmo porque se ele gastar mais combustível, o valor do combustível está, por exemplo, com a gasolina, R$4,40, quase R$5 daqui a pouco. Às vezes não vale a pena também se ele gastar demais. Então todo esse tipo de gasto, tá vendo que eu pontuei algumas coisinhas tão bobas, tem que ser colocado no papel para verificar se realmente vale a pena trocar de carro para pegar esse dinheiro de volta ou se vale a pena manter um carro. Muito bem. A próxima pergunta que a turma já levantou aqui é em relação àqueles empréstimos feitos com agiota. Agiota é uma profissão lícita? A pessoa que tem uma dívida com agiota deve negociar? Precisa de advogado? Como é que é isso? Bom, gente, vamos lá. O que é ser um agiota? Tá? Porque tem muita gente que fala assim, peguei empréstimo com agiota. É um cara que não tem nenhum tipo de CNPJ, não fez nenhum tipo de contrato e ele coloca um juros extremamente abusivo sobre você, tá? Isso as pessoas denominam como agiota, porque ele entrega para várias pessoas. Em regra, eu emprestar dinheiro para você não me faz ser agiota, tá? O que eu ganharia a fama de agiota é colocar um juro extremamente abusivo e fazer você pagar, te coagir a pagar, forçar a colocar pessoas. Isso não é legal, tá? Isso não é permitido. Agora, emprestar dinheiro, pessoa física emprestar dinheiro para o outro, isso pode, desde que seja dentro do limite legal. Ele não pode aplicar um juros igual o banco, tá? Não se aplica a regra de que não tem limite, porque tem. Só não tem limite de juros os bancos, as instituições financeiras. De resto, todo mundo tem limite de juros, tá? Que é o juros legal. Então, portanto, se você precisa negociar com essa pessoa, você precisa realmente a mesma situação. Falar, olha, eu não tenho dinheiro, ou você aguarda, ou simplesmente você vai ter que entrar com um processo contra mim. Por que, gente, eu falo que é difícil você negociar? Porque você não sabe quem é a pessoa, esse agiota. Porque geralmente a palavra agiota vem com uma ideia também de algo pesado, algo criminoso, algo violento, né? E existe muito isso no Brasil, pessoas que se aproveitam de pessoas mais que estão precisando e colocam um juros de 10%. Eu já tive isso aqui no escritório, por exemplo. Isso é crime. E o cara não consegue pagar. Doutora, o que eu faço? Falei, espere ele entrar com ação para te executar. Porque aí sim, ele não vai conseguir aplicar um juros de 10%, ele vai ter que colocar um juros de 1%. E aí a gente consegue negociar e aí sim a gente consegue diminuir os juros. Porque, infelizmente, essas pessoas, você não consegue uma comunicação muito civil, né? Mais calma, dentro da lei. Portanto, eu super sugiro a você, se você não conseguir um contato educado, civilizado com o agiota, infelizmente,
ele vai ter que entrar com uma ação contra você e aí sim realmente os juros vai cair demais, porque ele não vai poder cobrar esses juros, já que ele não é uma instituição financeira e não está autorizado a cobrar juros acima do juro legal. Perfeito. No mais, a minha opinião é fuja desse tipo de empréstimo. Melhor é fazer tudo de forma muito legal. Dívidas de escolas, cursos, tem muita gente que não está conseguindo pagar. E aí, hein? Gente, esse é um grande problema. É um grande problema que está acontecendo. Por quê? Se fosse isso até o ano passado, no meio do ano, eu ia falar, gente, segura para no começo do ano você renegociar, porque até então o colégio não pode te tirar do colégio porque você está inadimplente, certo? No entanto, para você fazer a matrícula do seu filho, ele exige que você faça o pagamento, ou parcele e renegocie, tá? Então, gente, a dica que eu dou para vocês: não pegue empréstimo para pagar colégio, por favor. Isso não é algo que é de vida ou morte. Eu sei que é o estudo dos filhos de vocês, mas não é algo de vida ou morte. Não vale a pena os juros que você vai pagar para pagar um colégio dos seus filhos. Tá? O que eu sugiro é, sente com o colégio, faça um parcelamento, renegocie, fala, eu preciso parcelar, eu preciso uma carência, porque o ano para mim vai começar agora, então vai entrar um dinheirinho. Por que eu tô falando isso? Não vale a pena. Ou mesmo, gente, troca o filho de colégio. Pelo menos esse ano, até as coisas voltarem ao normal, né, pra gente. Porque não vale a pena. Tem muita gente que começa a renegociar, paga a primeira. Tem muita gente que faz isso, tá, Cláudia? Faz uma renegociação, paga a primeira matrícula, paga a primeira mensalidade e para de pagar depois, para depois renegociar lá na frente de novo. Isso não é algo moralmente legal, né? Muito bom. Mas é uma coisa que o pessoal faz. Então, para você não fazer isso e ter mais problema durante o ano de 2021, senta com a pessoa e fala, eu consigo pagar o atual e consigo pagar R$500 por mês, por exemplo. Não sei, depende do colégio, tem colégios que são extremamente caros, né? Tenta negociar e aí, volto a dizer, a demonstrar as suas vulnerabilidades e a sua situação para o colégio faz com que crie uma empatia e logo que as pessoas tentem chegar a um acordo, porque não vale a pena entrar no judicial. É caro e demorado. Perfeito. Alguma outra consideração, doutora Bruna Kussomoto? A gente chegou ao fim praticamente, mas tem mais um minutinho aí para você. Gente, eu vou fazer uma observação. Para vocês negociarem, vocês não precisam só negociar desconto. Tem muita gente que fala, mas eles não me dão desconto de jeito nenhum. Negocia taxa de juros também. Um juros de 3%, pede um. Entendeu? Então, é uma dica que vocês podem pedir, tem muito banco que tá dando, viu? Então, fique esperto, não custa nada, não, tem que pedir. E outra que eu falo para vocês, gente, aproveitem a taxa Selic baixa. Se vocês têm financiamento imobiliário, vocês podem ligar para o banco de vocês, no setor de crédito imobiliário, e pedir essa redução. Caso vocês não consigam, procurem um advogado, e com um advogado de direito bancário consegue fazer isso para vocês, tá? Porque diminui muito, chega uma diminuição de 10% para 6,99% de taxa de juros de um contrato de 100 anos, por exemplo, para pagamento. Você imagina o quanto vocês economizam, ok? Então, a dica que eu dou é essa, para vocês tentarem começar 2021 de uma forma mais calma e conseguir respirar. Muito bem, muito obrigada, foi muito bom revê-la, um 2021 maravilhoso e que você venha muitas vezes para a gente ficar cada vez mais esperto aí com tudo que a lei nos protege, tá bom? Obrigada, doutora Bruna. Obrigada. Vamos lá, deixa eu te passar só os contatos aqui. É Kussomoto Advogados no Instagram, @Kussomoto Advogados. E o telefone é o 11 2295 2993. Aí você já pode tirar outras dúvidas também, tá bom?